Olá, minha gente, como foi sua terça-feira? Hoje eu começo uma nova campanha de oração. 21 dias, 21 orações, meu lar, meu céu. Eu vou estar orando com você e por você para que você transforme a sua casa num pedacinho do céu. Uma vez Abraão chegou diante de Deus e disse: Deus, eu não tenho filho, a minha esposa não pode ter filho. Eu peço que o Senhor aceite que Ismael, o filho que eu tive fora do casamento, seja o meu herdeiro espiritual da promessa. E Deus então rejeitou, porque Abraão ele estava propondo para Deus que uma parte de maldição da casa dele fosse a herança de Deus. Infelizmente, todas as decisões que os pais tomam têm implicação sobre os filhos. Por que muitos não estão usufruindo da promessa de Deus? Porque retardaram o plano com uma decisão errada. Alguém que casou errado ou alguém que cometeu algumas iniquidades, e essas iniquidades elas se transferiram para outras gerações. Então, perceba que o fato de Abraão ter um filho fora do casamento retardou todo o plano de Deus, e ainda ele tentou convencer a Deus para aceitar a consequência da decisão errada que ele havia tomado. Existem três situações para muitos lares estarem destruídos e estarem até mesmo divididos. A primeira situação é quando você repete o erro dos seus pais. Isso é chamado de espírito de iniquidade. É o pecado geracional. Existe o pecado de Adão e existe os nossos pecados, e existe aqueles que, infelizmente, são levados pela continuidade do pecado cometido pelos seus avós, cometido pelos pais. Os pecados são transferidos. E por que os pecados são transferidos? Não por causa do pecado cometido, mas o espírito maligno que não foi tirado. Isso é chamado de espírito de iniquidade. Então, ele leva aquela pessoa a cometer o mesmo pecado que os antepassados cometeram, porque já não se trata simplesmente de alguém que não quer fazer, a não ser que a pessoa entregue a vida a Jesus, ou então descubra qual a causa desta maldição para que seja quebrada. A segunda situação que você precisa entender, por que muitos lares estão vivendo uma perturbação, é porque estão revivendo as mesmas alianças que os antepassados quebraram. Muitos também estão mantendo essas alianças quebradas. Um antepassado que quebrou a aliança no casamento, outros descendentes estão também quebrando as alianças, não tem, às vezes, permanência dentro de uma relação. E a terceira causa que faz com que a maldição domine muitas casas é um pecado não confessado. Quando algo é cometido pelos antepassados e não é confessado por aquele antepassado que passou, ou até por alguém da atual geração, isto fica permeando aquela geração como uma cobrança. Assim como a Bíblia diz que o sangue de Abel ficou clamando por justiça, mesmo ele depois de morto. Então, certamente você precisa se colocar diante de Deus e perguntar a Deus: Deus, existe alguma causa, alguma queixa espiritual da minha família diante do Senhor que precisa ser resolvida? Eu quero resolver. Eu quero orar por você agora, para que seu lar seja um pedaço do céu. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esta pessoa, ela começa hoje essa jornada para identificar na vida dele, na vida dela, os pontos de entrada para o espírito da iniquidade, o espírito da maldição hereditária, pessoas que têm casos sucessivos de doenças incuráveis, ou até mesmo o surto depressivo, questões emocionais misturadas com questões espirituais,
ou outras pessoas que têm as fragilidades relacionais, de relacionamento, problema com dinheiro, a mágoa, alguém que derramou o sangue de uma outra pessoa e essa mácula ficou na família, um outro que se levantou para acusar uma pessoa, ou um ente querido da família que se rebelou contra uma autoridade espiritual e esse peso ficou, alguém que começou um casamento errado e agora os filhos estão arcando com as consequências, mas em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo que hoje esse teu filho e essa tua filha começa a trazer o céu para dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deixe a sua curtida, o seu comentário, compartilhe essa palavra com pelo menos 5 amigos. Me ajude a ajudar pessoas. Deus te abençoe.